Olá, brotinhos de feijão. Hoje eu vim explicar sobre a bruxaria. O tema de hoje do vídeo, o que é bruxaria? Para entendermos o que é a bruxaria, temos que entender o que é bruxaria, temos que entender o porquê se tornou um movimento e também o porquê se tornou uma filosofia de vida. Há muito tempo atrás, muitos anos antes de Cristo, havia outras religiões que buscavam se conectar com a natureza. E também o ser humano, ele buscava compreender a existência das coisas através dos mitos. Eles buscavam entender sobre a natureza, eles buscavam entender sobre as plantas, os rios, a vegetação, eles buscavam entender o por como que a chuva ocorria, assim trazendo a origem do mito e as histórias dos deuses. Principalmente uma das pioneiras, a deusa mãe. É um grande resumo sobre como que a humanidade se desenvolveu em questões religiosas. Também em questões filosóficas, que boa parte do tempo foi sobre mitos. Depois vieram pessoas que buscavam mais sobre a razão, eram mais pessoas mais contraditórias, que não aceitavam sobre essas questões esotéricas, entende? Misticismo. Bora pra uma parte que todo mundo ama. Agora vamos pra quando o cristianismo surgiu. Em alguns anos após, o cristianismo ele teve origem. Ele foi crescendo de uma forma influente e sorrateira. Ele foi, como que eu posso dizer, ganhando poder aos poucos. Okay. Onde a igreja foi tomando poder e foi demonizando as outras religiões e até os povos pagãos. Em alguns anos após, os deuses e outras entidades de outras culturas, religiões e de outros povos acabaram sendo sendo demonizados no caso. Eles foram demonizados e colocados como demônios de uma certa forma. Assim eles mudaram o significado da palavra daimon, que é demônio, que significava guardião, para algo negativo, de uma certa forma supostamente demoníaca, entende? De como que o cristianismo mesmo fala. O cristianismo, eles precisavam de imagens e símbolos chamativos para poder atrair outros povos. Assim eles acabaram absorvendo informações, no caso tradições e símbolos chamativos de outras religiões, apropriando do símbolo dos anjos e também das outras tradições. Os anjos, eles de uma certa forma tinham um formato muito assustador, uma forma muito assustadora de uma certa forma, horripilante, que poderia fazer um ser humano levar até a morte. Mas o cristianismo, eles acabaram, como que eu posso dizer, humanizando essas formas para poder se apropriar e poder chamar a atenção. Eles foram ganhando força, convertendo e invertendo os povos, e eles foram afastando os povos da natureza, onde que era a maior parte das religiões e culturas de origem, para poder obter mais poder e de uma certa forma fazê-los aderir o padrão patriarcal e submisso. A questão do livro sagrado, que se teve origem na igreja, é muito comentado, porque, querendo ou não, ele acabou condenando várias bruxas e feiticeiros, por conta que, de uma certa forma, era pecado praticar magia e feitiçaria. E assim teve a origem das caças bruxas. Eles condenaram os povos de outras religiões, trazendo o nome de bruxas e bruxos. Acontece que eles acabavam condenando mulheres, que acabavam se isolando. Homens, de uma certa forma, só que os homens não eram tão recorrentes, mas a maior parte eram mulheres. Portanto, delas simplesmente serem ruivas, portanto, de simplesmente acusarem delas usarem magia, sendo que elas apenas estavam fazendo apenas um chá para gripe.
Eu sei que isso é uma simplificação enorme só que eu tô fazendo aqui, mas simplesmente apenas uma acusação poderia fazer o risco de uma pessoa, tá entendendo? Fazer uma pessoa correr risco, apenas uma acusação. A igreja poderia condenar mesmo sem ter provas. Agora vamos ter que ir para uma parte 2 porque tá ficando bem extenso.